Treinamento técnico Speed Sensor. O vídeo técnico que iremos apresentar agora é sobre os produtos desenvolvidos pelo Speed Sensor, projetados com tecnologia de ponta que auxilia no controle de velocidade pontual, principalmente em locais em que há necessidade iminente da redução de velocidade, podendo aferir velocidades de veículos de 10 a 80 km por hora. Os tópicos apresentados neste treinamento são: tipos de tecnologias para aferição de velocidade, funcionamento básico sensor de micro-ondas, características dos módulos, sensor, CPU, display e esquema de ligação. Em configuração explicaremos sobre as funções principais, entrar em modo de programação, modificar um campo, salvar configuração e sair do modo de programação. Sobre a instalação da lombada eletrônica e SLIM falaremos sobre local de instalação, instalação do totem, base de concreto, nível, fixação, vedação, ponto de energia, conectores, plug, disjuntor bipolar e alguns cuidados técnicos. Tipos de tecnologias para aferição de velocidade. Existem diversos tipos de tecnologia para aferir a velocidade. Veremos logo abaixo. Laço indutivo instalado no asfalto, sensor ultrassom, que utiliza a tecnologia sonar, vídeo analítico, que utiliza softwares analíticos e câmeras de vigilância, e o sensor de micro-ondas que utiliza ondas eletromagnéticas onde o sinal processado digitalmente por algoritmo. A tecnologia empregada nos sensores da Speed Sensor é a mais atual do mercado, o de micro-ondas. É de grande importância compreender a tecnologia empregada no sensor, pois o sinal emitido do sensor trabalha no meio do espectro eletromagnético, onde o comprimento de onda deste sinal se encontra logo após o sinal de rádio. Depois temos o micro-ondas, e logo seguida temos as demais ondas do espectro eletromagnético, o infravermelho, a luz visível, ultravioleta, raio-x e os raios gama. Sendo assim, fique atento aos sinais que possam interferir no sinal do sensor. Daremos mais explicações sobre esse cuidado ao longo do treinamento. Funcionamento básico sensor micro-ondas. As ondas emitidas do sensor de micro-ondas possuem o seguinte comportamento. Observe este cenário. O veículo vem de encontro ao sensor. O sensor está sempre emitindo um sinal, uma onda eletromagnética. No instante em que este sinal chega no veículo, o sinal retorna ao sensor. Observe que este sinal retorna de forma diferente ao sinal enviado, onde existe uma deformação desta onda eletromagnética, a onda é comprimida, e, internamente no sensor, é realizado de forma instantânea uma análise da diferença do sinal enviado e o sinal que retornou, e realiza um efeito de cálculo que é amplamente utilizado em sensores que aferem velocidade de objetos, o efeito Doppler, e a sua aferição é concluída quase que instantaneamente. Agora, quando o veículo se afasta do sensor, o comportamento do sinal de onda do sensor não altera como no cenário inicial, mas quando o sinal retorna para o sensor, as ondas são bem mais espaçadas entre elas. Neste cenário, a resposta para o sensor mostrar a velocidade é muito mais rápida que o cenário inicial, pois é gerado menos cálculos numa onda menos achatada. Características dos módulos. Sensor de velocidade SNS Alt versão 1.0. Este módulo é responsável por realizar a aferição de veículos. Internamente possui um pré-amplificador de sinais e na traseira do sensor temos os seguintes componentes. 2 LEDs indicativos. Verde indica de que o sensor está ligado. E vermelho indica a presença de objetos e uma saída de dados no formato RJ45. O próximo módulo a ser apresentado é o SPDPL CPU versão 2.0. Este módulo é a unidade de processamento, responsável pelo controle total de todos os módulos. A CPU possui 2 tipos de entrada para alimentação do circuito, uma porta P4 ou borne de 2 vias. Uma saída tipo serial para ligar um painel de LED. Uma conexão tipo borne de 2 vias para o sinal de saída contato seco. Com uma saída universal para pequenas automações, pode ser utilizada para diversos fins, ligar um giroflex, mandar um pulso para DVR ou câmeras que possuam uma input entre outros. A saída é acionada no instante em que foi configurado o limite de velocidade para o painel de LED acender na cor vermelha.
No CPU existe um pequeno display para ver a velocidade e visualizar as configurações. 3 botões de navegação para programação. Os botões laterais são utilizados para navegar na programação, acrescentar ou decrementar algum dado. O botão do meio tem a função para entrar, sair do modo de programação ou dos parâmetros. Uma conexão tipo RJ45, para a entrada do cabo do sensor de micro-ondas. Painel de LED, SPDS LCD1. Esse painel de LED é responsável por apresentar a velocidade do veículo na via. O painel de LED contém 2 dígitos, podendo alterar sua cor com uma simples programação de verde para vermelho, toda vez que a velocidade limite escolhida pelo cliente for ultrapassada. Esquema de ligação. O esquema de ligação dos módulos é bem simples. Vamos precisar do painel de LED, do sensor de micro-ondas, CPU, fonte contínua de 20 volts e 3 amperes, e um filtro de linha de preferência anti-ruído. É muito importante que, para ligar todos os módulos é necessário que a energia esteja totalmente desligada. Ligue o cabo flat no painel de LED e no CPU. Conecte o cabo de rede no sensor de micro-ondas e no CPU até soar um clique. Conecte o conector P4 da fonte na entrada do CPU. Ligue o cabo de energia na régua anti-ruído. No próximo passo é muito importante que um técnico eletricista especializado realize a montagem deste circuito. Utilize um disjuntor bipolar de 10 amperes. Instale rabicho de força com conector fêmea de 3 pinos no disjuntor e plugue o conector na régua anti-ruído. Ligue o disjuntor em 220 volts fase-fase. Instale um ponto de aterramento e ligue no terra do plugue fêmea. Na medida do possível, evite ligar a energia no disjuntor, derivado de outros equipamentos, como motores e lâmpadas. Deste modo você evita futuro risco de queimar ou danificar os módulos por pequenos ruídos, derivados de equipamentos com meia-vida ou fugas em emendas ao longo da fiação. Procure ligar o equipamento direto do padrão de energia. Certifique-se de verificar se os plugs ou emendas estejam bem fixos. Mau contato pode gerar fugas, picos de energia e ruídos na rede elétrica. E lembre-se, o sensor de micro-ondas emite um sinal constante, dentro do espectro eletromagnético. Ruídos e picos de energia podem gerar erro de sinal, atrapalhando assim a aferição de veículos na pista. Configuração e principais funções. No CPU existe um pequeno display para ver a velocidade e visualizar as configurações. Existem 3 botões de navegação para a programação. Os botões laterais são utilizados para navegar na programação, acrescentar ou decrementar algum dado. O botão do meio tem a função para entrar, sair do modo de programação ou dos parâmetros. As configurações principais na CPU são RL1. Nesta opção você pode escolher quanto tempo a saída permanecerá ativa. Nessa saída pode ser instalado qualquer dispositivo juntamente com um relé, onde sua configuração padrão é 001. Seu acionamento ocorre mediante ao limite de velocidade escolhida na opção SP3. Seu tempo está em segundos, ou seja, no instante que o painel de LED ficar na cor vermelha essa saída então acionará neste tempo. SP3, parâmetro responsável para estabelecer o limite de velocidade. Após passar esse limite o painel mudará de cor para vermelho e acionará a saída universal. D12. Neste campo você pode escolher o tempo em que o painel de LED permanece ligado após a última aferição, de padrão está em 1 segundo. Os demais parâmetros são de ajustes finos do sensor, não aconselhamos alterar essas configurações sem o auxílio de um técnico de Speed Sensor. Agora mostraremos na prática como entrar e sair do modo de programação, alterar e salvar um campo. Veja como é bem simples. Para entrar no modo de configuração pressione e segure o botão do meio por aproximadamente 5 segundos. O LED vermelho da placa irá piscar rapidamente. Após este tempo o LED vermelho ficará ligado, indicando que está no modo de programação. Ao soltar o botão a função RL1 já aparece. Você pode navegar pelos parâmetros com os botões laterais deste modo. Para escolher um parâmetro a ser configurado, utilize o botão do meio. Como no exemplo abaixo vamos entrar no função RL1. Para acrescentar um valor utilize o botão direito. E para decrementar, utilize o botão esquerdo.
Aqui no exemplo vamos deixar o URL1 em 2 segundos. Para voltar ao menu principal basta clicar no botão do meio e navegar entre as funções com os botões laterais. Para sair do modo de configuração é bem simples. Pressione e segure o botão do meio por aproximadamente 5 segundos. O LED vermelho da placa irá piscar rapidamente. Após este tempo o LED vermelho ficará ligado, indicando que saiu do modo de programação. No instante em que sai da configuração, todos os parâmetros estarão salvos. Instalação modelo lombada eletrônica. Para instalar os módulos da Speed Sensor na versão lombada eletrônica, requer alguns pré-requisitos a serem seguidos para obter o melhor aproveitamento da aferição. Nesta versão em específico, o equipamento é instalado em área externa, normalmente no piso. Existem outros modelos suspensos que podem ser instalados a mais de 2 metros. Consulte um dos nossos vendedores. Neste modelo o sensor fica em torno de 90 cm a 1 metro de altura. Para instalar o seu equipamento é importante o uso de uma base de concreto para manter o equipamento bem fixo. Equipamento com instabilidade pode impedir do sensor realizar a aferição de velocidades de forma correta. Siga as orientações conforme o desenho. Após a construção da base, perfure na medida para fixar parafusos e buchas de 8 mm. Na construção da base é importante que no centro do tenha um furo com um corrugado, onde seja possível a passagem de cabo PP. A Speed Sensor não se responsabiliza por equipamentos danificados por ação da natureza. Para evitar futuros problemas de umidade e a perda prematura de seu equipamento, indicamos que você isole o contato da base e o totem com silicone. Nestas imagens ilustram o resultado final da fixação do totem na base de concreto. Quando realizar a instalação de seu equipamento, procure instalar em um local onde a pista é reta e plana. Desta maneira o sensor de micro-ondas funcionará com uma melhor eficiência. Note que o sensor precisa ficar sempre no lado da pista e ajustado em um ângulo de 90 graus. Fique atento ao nivelamento do seu equipamento. Mantenha o seu equipamento sempre nivelado, evitando assim erros de aferição. No início deste treinamento explicamos sobre o funcionamento do sinal constante que é emitido pelo sensor de micro-ondas, o comportamento e as suas características. O sinal difere quando o veículo vai de encontro ao sensor ou quando está se afastando. Explicaremos agora o comportamento e as características apresentadas quando o veículo se aproxima de forma frontal ao sensor. Nestas condições, a distância máxima desse sinal varia em torno de 15 metros. E a largura do seu sinal é de 3,5 metros. Agora mostraremos o sentido inverso, o veículo se afastando do sensor. Observe que o comportamento do sinal emitido pelo sensor é alterado, sendo que, após 15 metros de distância, o sensor só faz a aferição completa, ao longo dos 15 metros depois. Agora vamos ao resumo da instalação. Em um cenário ideal, procure instalar seu equipamento em uma pista reta, evitando curvas, rotatórias e cruzamentos. Plana e nivelada. O sensor sempre para o lado da pista e em 90 graus. Evite obstáculos na pista e principalmente no lado da calçada onde o equipamento foi instalado. Embora o sensor de micro-ondas possa ferir objetos em movimento, este equipamento em específico foi concebido somente para ferir veículos em movimento. Qualquer outro objeto, animais ou pessoas, a aferição não é coerente com a realidade. Procure instalar o seu equipamento em um circuito independente, 220 volts com aterramento, para evitar erros de aferição. Utilize um disjuntor bipolar para evitar acidentes. O totem nivelado em relação à pista. Totem bem fixo sem vibrações com a sua base bem vedada. Fique atento à sua base de concreto, mantenha bem fixa e sem desníveis. Instalação modelo Slim. O modelo Slim foi projetado para ser instalado em locais com mais de 2 metros de altura. Este produto acompanha um suporte de metal, para ser fixado em lajes, como por exemplo em estacionamentos. O modo de instalação é bem simples. Posicione o equipamento no centro da pista, fixe numa laje com parafusos e buchas de 8 mm. Fique atento ao fixar o seu equipamento em locais onde a laje é o piso de outro andar.
Nestes casos aconselhamos fortemente o uso de parabolt, para garantir uma boa fixação de seu equipamento. Devido a pequenas vibrações ao longo do tempo, corre o risco de seu equipamento cair. Mantenha o equipamento bem fixo e nivelado, para não ter problemas com a ferição. E ligue o equipamento na energia elétrica, sempre respeitando as regras de instalações elétricas, 220 volts com um ponto de aterramento. Agora vamos ilustrar o funcionamento do sensor. Observe que a pista precisa estar reta, evite instalar o seu equipamento próximo de curvas. O equipamento não realizará a aferição correta em curvas. A distância de aferição do sensor nessas condições é de 30 metros de distância em ambas direções da pista. E a largura do sinal é de 7 metros. Agora vamos ao resumo da instalação. Em um cenário ideal, procure instalar seu equipamento em uma pista reta evitando curvas. Pista plana e nivelada. O sensor sempre nivelado. Evite obstáculos na pista. Embora o sensor de micro-ondas possa ferir objetos em movimento, este equipamento em específico foi concebido somente para ferir veículos em movimento. Qualquer outro objeto, animais ou pessoas, a aferição não é coerente com a realidade. Procure instalar o seu equipamento em um circuito independente, 220 volts com aterramento, para evitar erros de aferição. Utilize um disjuntor bipolar para evitar acidentes. Suporte bem fixo sem vibrações, altura de 2 a 3 metros de altura. Posição ideal para o equipamento, no centro da pista.